Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de fevereiro. Nós estamos vivendo hoje o dia do Senhor, o primeiro domingo da Quaresma. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a dar esses passos mais firmes neste tempo oportuno, o tempo da Quaresma, ao qual somos chamados à conversão, ao qual somos convidados, amados irmãos e irmãs, a ter um coração disponível, a ter um coração que é capaz de ouvir o Deus da vida que nos chama em meio ao deserto dessa vida, a estar em sua presença. Somos exilados e estamos rumo à terra prometida, ou seja, o céu. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que ao entrarmos no deserto deste tempo quaresmal, o deserto quaresmal, possamos não nos desesperar, mas pelo contrário, nos encontrar com o Senhor e dele aurir todo bem, toda graça para a verdadeira conversão do coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir a oração coleta deste primeiro domingo que diz assim: Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, progredir neste conhecimento do mistério de Cristo. Progredir, amados irmãos e irmãs, em uma vida santa, vivendo os exercícios quaresmais, pela graça e o auxílio de Deus. A primeira leitura deste domingo se encontra no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo de 8 a 15. Ela nos fala, amados irmãos e irmãs, sobre Noé e seus filhos. O Senhor que estabelece com eles uma aliança. Diz assim: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse, o Senhor Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre vós, entre mim e vós,
e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies dos seres vivos. Então, o Senhor que faz aliança conosco, o Senhor que fez aliança com o seu povo e faz aliança conosco. Hoje nós sabemos que a aliança maior é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se dá como alimento, como a nova e eterna aliança. Se dá como alimento a cada um de nós, para que tenhamos comunhão plena nele. Que o Senhor nos ajude a preservarmos ou a procurarmos a graça de abrir e dispor o nosso coração para a comunhão com o Senhor. O Salmo 24 traz como resposta: verdade e amor são os caminhos do Senhor. A fidelidade e o amor a esta fidelidade do próprio Deus são os caminhos do Senhor. Que o Senhor nos permita viver este caminho, conhecendo as veredas, as estradas do Senhor, tendo consciência de que esta fidelidade do Senhor nos orienta, nos conduz, pois Deus é a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude a termos de fato presente esta sublime verdade. A segunda leitura se encontra na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Nos diz: caríssimo, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Ele se deixou ferir por amor a cada um de nós. E aquela imagem do Noé que constrói a arca para salvar uma porção pequena de pessoas, nós a temos em plenitude. Aquela era uma figura do resgate. Cristo, Senhor nosso, doando a sua vida, dando a sua vida, se deixando ferir por amor a cada um de nós, Ele, amados irmãos e irmãs, o faz em favor de todos. Todos, sem exceção, são convidados a ouvir da graça de Deus, a de fato celebrar este grande mistério. Por fim, o Evangelho de São Marcos narra. O evangelista São Marcos é muito sucinto, ele é breve, ele é direto na questão de apresentar esta realidade do deserto. Ele não dá muitos detalhes do que Jesus viveu no deserto, a não ser de que o Espírito o conduz para o deserto. Jesus se encarnou, viveu, amados irmãos e irmãs, a nossa condição humana, exceto o pecado. São Marcos não nos fala, amados irmãos e irmãs, diretamente de quais tentações, mas ele diz: aí foi tentado por Satanás. Então, o que nós precisamos entender? A tentação, por ela mesma, não é pecado. O pecado é quando nós sucumbimos à tentação. Peçamos ao Senhor esta fortaleza de que não caiamos em tentação. É como nós dizemos na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Amém. Que o Senhor nos ajude esta graça. Que o Senhor nos ajude a viver de fato esta grande graça do amor para conosco. E o Evangelho conclui-se dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Jesus é a Alto Basileia.
É o reino do céu encarnado, porque aonde se teria reino sem rei? Se o rei está entre nós, o próprio reinado se faz presente no nosso meio. O reino de Deus está próximo de nós. Por isso somos convidados a converter o coração. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.